E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje eu tô aqui para falar sobre mais uma descoberta, né, que eu fiz vasculhando a Matrix, vasculhando os meandros da Matrix, observando o que muitas das vezes não é observado, é o óbvio que muitas pessoas não conseguem ver. Às vezes, as instituições mais credenciadas, as instituições mais respeitadas dentro da nossa sociedade, são as que mais executam os objetivos dessa Matrix, que é controle. Nós temos aí a religião, que não nos deixa mentir. A religião é uma instituição muito respeitada no mundo todo. As pessoas, praticamente, em sua grande maioria, são religiosas, acreditam, respeitam, estimulam as crianças a participar da religião. A religião tem esse aspecto de união, de ajudar as pessoas, de dar conforto espiritual. Nós sabemos que isso é tudo uma fachada. A religião é uma forma de adestramento e controle social. É amansamento. Esses mitos religiosos, eles sempre falam em paz. Eles sempre falam para você se curvar. Eles sempre falam, né? Os grandes ícones, os ídolos da religião, sempre falam para você ser manso, para você não resistir ao mal. É a doutrina do pobre e do miserável, né? Muitas dessas religiões, inclusive, estimulam a pobreza. Seja humilde, os últimos serão os primeiros. Sempre essa mentirada, essa conversa para adestrar e para deixar o indivíduo manso. É até aquela frase no cristianismo que diz, né? Eu vim para os mansos. Os mansos herdarão o reino dos céus. Nós sabemos que com muita mansidão existe também muita preponderância de uns sobre outros. Onde existe um manso, quase sempre existe um senhor com um chicote, né, controlando esse manso. E isso que nós vemos na sociedade moderna. Né? Aliás, na nossa sociedade moderna sempre foi assim, né? 1% de rico controlando 99% de pobres miseráveis. Quanto mais você se aproxima da base da pirâmide, que é a maioria, mais você perde poder, mais você é manso, mais você é escravo. Então hoje eu vou falar aqui sobre uma instituição que pela primeira vez eu observei, eu já sabia disso, é claro, mas eu nunca tinha, digamos assim, parado para pensar, né? O nosso canal aqui é esse. Eu nunca tinha parado para pensar que existe uma instituição neste mundo aqui que é exatamente a antessala da escravidão. O que eu estou querendo dizer com isso? Antes de você adentrar a escravidão do trabalho, aceitando isso muito bem, né? Porque as pessoas gostam de trabalhar, principalmente as mais miseráveis. Quanto mais miserável o indivíduo é, mais feliz com o trabalho ele está, porque ele não tem muitas alternativas na vida. A vida do miserável, por também ser uma vida de uma pessoa que não tem muitas das vezes cultura, informação, também não busca, a vida desse indivíduo é pão e circo. Ele trabalha para ter entretenimento. E ele não percebe que ele trabalha para pagar impostos, basicamente para sustentar os ricos, que são uma minoria. Porque quanto mais se afunila para a ponta da pirâmide, né, mais existe riqueza, menos existe interesse com quem está embaixo, e mais a coisa vai se centralizando até chegar no ponto onde estão os ricos. E sabe-se lá o que tem por trás dos ricos. Né? São os donos, senhores desse mundo que nem aparecem. Como eu costumo dizer, outra das instituições muito respeitada na nossa sociedade, muito valorizada, e que está aí uma agência em cada canto, em cada rua, em cada esquina, são os bancos. Você já viu algum banqueiro? Né? Ninguém conhece os banqueiros. Esses caras simplesmente são invisíveis. Eles estão movendo os pauzinhos por trás da política, por trás dos governos, e ninguém mexe com banqueiro, ninguém mexe com banco. Eles nos cobram juros absurdos, eles sugam as nossas energias. Eles simplesmente fazem com a população que bem entendem. E a população está ali, né? Contraindo empréstimos, pegando financiamento para fingir que tem um carro do ano, fingir que tem status. Né? O cara pega um carro de 50, 100 mil para fingir que tem um carro do ano, fingir que tem status.
carro zero, né, no caso. Então, outros pagam muito mais de 100, né, e ficam pagando o resto da vida. Outros pagando casa o resto da vida e os bancos comendo-lhe juros. Então, esses bancos que são instituições tão respeitadas, na realidade, eles têm outra função, que é te roubar. Te roubar na cara de pau e você ainda agradece. Te dão até cafezinho quando você vai na agência pegar empréstimo. Dão tapinha nas suas costas. Então, são instituições mentirosas, de fachada. Nós já falamos na religião, que é uma instituição de fachada. Já falamos nos bancos, que são verdadeiras máfias econômicas que te roubam o tempo inteiro. O próprio governo, né? É uma instituição de fachada, né? Aí já os governos sempre estão manchados por inúmeras acusações de corrupção. É uma marca registrada do governo brasileiro. Desde a presidência até o vereador aí. É tudo corrupto. Então, também é uma instituição de fachada. Então nós vivemos uma verdadeira mentira, né? Agora eu vou falar aqui numa instituição que é altamente respeitada, né? Mas que é, como eu falei, a antessala da escravidão. É onde prepara o indivíduo para ser um escravo. É doutrinação, é adestramento social. Que é a escola. Eu já tinha falado há um tempo atrás, né? Num outro vídeo, num outro canal, falei mal da escola. No sentido de que a função da escola, ela não é simplesmente, né, as pessoas não conseguem observar isso, é difícil de ver, é óbvio para quem está fora da caixa, né, para quem está fora da Matrix. E como eu sou um vasculhador da Matrix, isso fica muito claro para mim, mas não é tão óbvio para a maioria. Apesar de ser muito óbvio, como eu falei, para quem consegue ver. Então, a escola de forma alguma ela executa a função a qual lhe é atribuída, né? Que é formar cidadãos conscientes, educados, que falem bem a sua própria língua, que dominem a sua própria língua, dominem também o inglês, se possível ter outras línguas. Essa é a função da escola, né? Criar um cidadão capaz para o trabalho, capaz no sentido de qualificado para o trabalho, né? Cada vez mais preparado aí para ter uma profissão que vai lhe dar um bom retorno, uma boa condição financeira e tal. Então o que acontece? Essa é a função da escola, né? Principalmente, né, levar cultura para o indivíduo. Mas não é essa a função que a escola, pelo menos aqui no Brasil, executa. E eu acredito que boa parte do mundo, né? Países ricos, tudo bem, né? A escola tem alto nível e o objetivo são esses que eu falei. Agora, países como o nosso, miseráveis, cheio de corrupção, onde a Matrix floresce mais, né? Onde a Matrix é melhor vista, é mais fácil você flagrar a Matrix nos países de terceiro mundo subdesenvolvidos como o Brasil. É mais fácil você visualizar claramente que você está dentro do sistema de controle e do sistema de escravidão. Então a escola, ela não cumpre a sua função no Brasil, né? Que seria esse que eu falei, de criar um cidadão consciente, independente, apto para ter uma boa condição financeira. Não é assim, não é assim que funciona. A escola no Brasil é a antessala da escravidão. A escola no Brasil é o verdadeiro celeiro onde se prepara, né, a ovelha para o abate. A escola, de forma alguma, é um lugar para você ter um aprendizado útil para a vida. De forma alguma. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é um adestramento para que você futuramente aceite a condição de trabalho escravo. Eu vou explicar o que eu estou falando. Por exemplo, a escola tem horários, né? Você cumpre horários. Geralmente, as crianças passam aí 4 horas nas escolas, né? Geralmente é assim. E aí a criança vai para a escola, né? Ela já está nessa preocupação de cumprir horário. É quase que um sistema militarizado, né? É um sistema hierárquico. Existe o professor, que é uma figura de autoridade, a qual a criança deve, né, obediência e respeito. E existem as outras figuras paralelas, que são os monitores de turma, que às vezes é um aluno que é escolhido e tal, para ser um monitor de turma. Tem
os fiscais da própria escola, né? Tem a secretária, tem as pessoas que também trabalham complementando ali a vigilância da escola, que são espécies de fiscais, né? Ou secretários, ou pessoas que estão ali monitorando. Então, o ambiente escolar não é um ambiente de aprendizado saudável, onde você está ali à vontade, aprendendo as coisas que você gosta, mas sim um ambiente que principalmente inclui a criança socialmente. Por isso que muitas crianças gostam até da escola, né? Não pelo aprendizado em si, mas pela socialização. Na escola ali, você está preso, você está confinado, as crianças passam praticamente essas 4 horas enfiadas dentro de um cômodo qualquer, tendo lições de coisas que não vão aplicar praticamente na vida. Por exemplo, matemática avançada, trigonometria, física avançada, vários cálculos que depois de um tempo ela vai esquecer e não vão prestar na vida dela para nada. Química. Olha só que interessante, a maioria das crianças, a maioria dos adultos, digamos assim, né? A maioria dos adultos hoje, que são a grande massa do proletariado, que trabalham em empregos praticamente sub-humanos aí, né? Ganhando uma mixaria, a maioria desses, você vê que falam relativamente bem, passaram pela escola. São motoristas de aplicativo, são faxineiros muitas das vezes, são pessoas que estão aí, zeladores de prédio, porteiros, motoristas de ônibus, advogados, professores. Todas essas pessoas estão no nível baixo, né? Nível social baixo, a grande maioria. Mas essas pessoas passaram pela escola. E a escola ensinou o que para elas? Em anos e às vezes décadas, né? Porque a criança começa lá na pré-escola e ela vai depois para o que se chama primeiro grau, não sei como é que se chama hoje, depois segundo grau, ensino médio. Isso aí ela já chega quase, né, com 17 anos, já é para ir para a faculdade, os que vão, né? Então, na realidade, a escola, o indivíduo passa, sei lá, mais de uma década na escola, bem mais do que isso, né? Porque, como eu falei, sai com quase 17 ou 18 anos, né? A maioria aí, que segue um fluxo normal, vai estar, acaba terminando o segundo grau aí com 16, 17 anos. Então foram praticamente 15, 16 anos enfiados dentro de sala de aula. E o indivíduo sai sem saber direito o português. Muitos, a gente vê que é um fenômeno hoje, a maioria escreve muito mal na internet, né? As pessoas não sabem escrever, cometem vários erros assim, erros básicos que não deveriam cometer na nossa língua, erros infantis, como se tivesse uma criança escrevendo. Então o que esses indivíduos fizeram todos esses anos na escola? Estudando português quase que diariamente, tendo aulas diárias de inglês. Mais de 15 anos não aprenderam inglês. A maioria não sabe inglês, não fala quase nada de inglês, a maioria, são poucos. O que esse povo está aprendendo nessas escolas então? A física, a química, a matemática, nada disso o indivíduo emprega no seu dia a dia. A geografia, do jeito que é ensinada, a grande maioria não conhece a geografia mundial. Então o que esses caras fizeram esses anos todos? Essas pessoas fizeram esses anos, mais de 15 anos estudando. Como eu falei, desde a pré-escola, passa primeiro grau, segundo grau, estudando sempre as mesmas coisas, diariamente. Eram para ser craques. Depois de 15 anos, o indivíduo era para sair falando inglês fluentemente, até outras línguas. A maioria não sabe nem fazer conta direito, contas básicas. Então o que esse pessoal está fazendo nas escolas? Português que é ensinado nas escolas é ridículo, é regrinha. Aquilo ali o cara não aplica nunca na vida dele. E sai falando mal depois de 15 anos numa escola enfiado. Muitos repetem de ano e não melhoram. Como eu disse, matemática, física, química, biologia, a maioria dessas coisas, o indivíduo sai burro da escola. Então a função da escola, ela não é ensinar, com certeza não é. A função não é essa, deveria ser, mas não é. Qual é a função da escola? Primeiro, tirar a criança dentro de casa e impor obrigações para a criança. Horários, né? Ali na escola, a criança vai aprender a questão da autoridade, né? Da hierarquia, que existem poderes acima dela. E que ela não pode sair de uma sala. Ela tem que ficar confinada numa sala. É regra, é obrigação, ainda que não faça muito sentido. E ela vai ter atividades que realmente não fazem sentido, que é estudar coisa que ela nunca vai usar na vida. Entende? Que só serve para ela ficar mais burra, mais chateada com aquele ambiente, mas ao mesmo tempo conformada.
E o que faz o indivíduo gostar da escola? É a socialização. Não estou falando aqui dos tímidos, dos que têm fobia social, daqueles que sofrem bullying, que são diferentes, que são ali introspectivos. Estou falando da maioria, né, que se relaciona muito bem nos meios sociais. Ali arruma namorada na escola, namorado na escola, ali vai para as festas, arruma amizades. Então é um ambiente de confinamento, é um ambiente que tem autoridade, que tem hierarquia, mas que atrai o indivíduo pela socialização. E aí o indivíduo fica feliz de ir para a escola. Não quer estudar, pô. Ele fica feliz por causa das amizades, por causa de ser aceito no núcleo social. A escola é um núcleo social, é um grupo social. Quando o indivíduo é bem aceito na escola, é a antessala da escravidão. Que a escola é exatamente a preparação para o trabalho escravo. E eu não tinha ainda pensado sobre isso, né? De que a função da escola dentro da Matrix é outra. Daquela que se diz ser tão nobre, quer ensinar, quer formar bons cidadãos, cidadãos capazes, conscientes e bem informados, aculturados, inteligentes, educados. Não. A função do Brasil não é essa da escola. Na Matrix, na qual nós existimos, a função da escola é a preparação para o trabalho escravo. E agora eu vou fazer a associação, né? A analogia entre trabalho e escola. Quando você vai para o trabalho, assim como quando você vai para a escola, você tem que cumprir horário, né? Só que na escola você fica 4 horas. Aí tem o horário de recreio, né? Que é a que a garotada mais gosta, né? Vai com os amigos lá pra lanchonete, vai lanchar, comprar hambúrguer, comprar... Só comida ruim, né? A lanchonete de escola, geralmente é comida ruim. É só misto quente, hambúrguer, refrigerante, essas porcaria, né? Doces e tal. É sempre aquela cantina da escola cheia de porcaria, né? E aí o que acontece? Tem esse horário de relaxamento, né? Mas no trabalho também é assim. No trabalho também tem horáriozinho de folga, horário para você tomar um café, horário para você almoçar, onde você ali interage com seus amigos. Então, na escola o indivíduo adora. Ele é oprimido por um sistema, ele estuda coisas que não fazem lógica, por isso a maioria dos alunos não se empenham na escola. A maioria, né? Não se empenha. A maioria faz o que tem que fazer, porque é obrigado, porque nem percebe que aquilo ali é inútil. Mas faz por fazer e sai da escola burro. E no trabalho é a mesma coisa. O trabalho, o indivíduo, ele é obrigado a ter horários, ele tem aquele momento, como eu falei, do café, que ele vai relaxar, que ele vai almoçar com os amigos. Por mais que seja um ambiente opressor o trabalho, onde você muitas vezes execute funções que parece que não fazem sentido, né? Imagina uma pessoa numa linha de produção, separando coisas numa linha de produção, aquilo ali não faz muito sentido, né? Faz sentido para a empresa, faz sentido para quem está te oprimindo, para você mesmo não faz sentido nenhum. A maioria das profissões, se você vir, muitas vezes não faz sentido. O cara está ali dirigindo um Uber, que sentido tem isso para ele? Né? Ele está enriquecendo a empresa Uber, mas ele mesmo só se fode, tem que trabalhar para caralho, dirigindo para cima e para baixo, com todo tipo de risco de ser assaltado, de ser morto, mulheres com risco de ser estupradas, tudo isso. Né? Professor fica ali na sala de aula ensinando, não tem valor nenhum, né? Os alunos estão cagando, e ele está ali numa função praticamente inútil, porque nem o professor percebe que ele é um agente da Matrix. Ele está ali ensinando de uma forma antiquada, atrasada, para fazer uma coisa ficar chata, nem o aluno não gosta, o aluno percebe que é um ambiente hostil, de confinamento, onde ele está sendo treinado, né? Inconscientemente parece que o aluno sente que a escola não faz sentido. Mas ele gosta da escola por quê? Por causa dos colegas, dos amigos e da socialização. E trabalho escravo é a mesma coisa. Você foi doutrinado durante mais de 15 anos a ir todo dia para a escola religiosamente, estudar as mesmas coisas. E depois de 15 anos fazendo isso, cerca de 4 horas por dia, que ainda tem um deslocamento para a escola também, né? E você saiu burro da escola, saiu sem saber muita coisa, né? Estudou 15 anos de inglês, não aprendeu quase nada, não falou fluentemente. Estudou 15 anos de português, saiu da escola burro, escrevendo mal, cometendo erros de criança, erros infantis, né? Ficou 15 anos na escola estudando física, química, biologia, matemática e não vai aplicar nada disso na maioria dos empregos onde você vai trabalhar. Então, eu lembro que na época eu estava na escola, teve um professor que encheu um quadro com uma equação, até ele se enrolou no final, o resultado foi até engraçado. Mas é isso, cara, para quê? Para que essas equações?
se eu vou ser motorista de Uber no futuro? Para que essas equações se no futuro eu vou ser, sei lá, né? Um policial que nunca vou usar, nenhuma dessas, nem física, nem química, nem matemática, nem biologia, nem geografia, nem nada, né? O cara vai ser policial, o cara vai ser guarda municipal, o cara vai trabalhar num cartório, ele vai usar o quê? O cara vai trabalhar carregando lixo, lixeiro, vai trabalhar como porteiro de prédio. Onde é que ele vai aplicar essa física, essa matemática, essa química, essa biologia, tudo isso que ele estudou na escola? Né? E aí? O cara vai ser, sei lá... Tem algumas profissões que o cara vai, claro, né? Engenheiro, né? O cara vai ser professor de matemática, física, química, biologia. As áreas aí de pedagogia, tudo bem. Faz sentido o cara estudar, mas a maioria não vai para essas áreas. Vai para as áreas comuns do dia a dia. Né? Então, não tem função você estudar e aprender tudo isso. Se você acaba indo para o mercado de trabalho, que você não vai ter utilidade dessas coisas que você aprendeu. Então, o que eu falei, é um ambiente, é uma descoberta, né? Observar a escola sob esse ponto de vista. De que você está ali não para aprender, você está ali para ser condicionado ao trabalho escravo do futuro. Porque essas 4 horas que a criança ou que o adolescente passa dentro de uma sala de aula, são 4 horas que vão treinar ele a ficar o dobro disso, ou até mais, confinado num trabalho qualquer, e ele vai ficar feliz. Por quê? Porque ele está com o mesmo padrão da escola no trabalho. Ele está socializando, ele está aceito dentro de um grupo. Não tem indivíduo mais feliz do que o pobre, que trabalha 8, 10, 12 horas por dia. O cara que trabalha 8 horas por dia ainda tem um deslocamento para casa. E geralmente as pessoas moram longe dos locais de trabalho. Né? As pessoas mais humildes moram nas cidades satélites, afastadas do centro, dependem de metrô, de trem, de transporte público, de uma forma geral, ônibus. Então, essas pessoas elas foram condicionadas durante praticamente 15 anos das vidas delas, a grande maioria, enfiado dentro de uma sala de aula, embaixo de hierarquia e disciplina, dos professores, dos fiscais, dos secretários da escola, com um horáriozinho rápido de lanche, né, de distração e tal, com muita socialização, onde a pessoa se sente bem por ter amigos, por estar integrado dentro de um grupo. E isso é uma preparação. Se você ainda não parou para pensar nisso, pare para pensar. Escola é um condicionamento para o trabalho escravo, onde o indivíduo se sente feliz por fazer parte de um grupo, ainda que ele seja dos mais miseráveis. Ele vive rindo, ele vive interagindo, ele adora aquela horinha do café, onde ele sai para fumar, para conversar com os amigos. Né? Existe sempre um clima no trabalho de brincadeira, de descontração, geralmente é assim, né? Os meios mais de pobre mesmo, da pobretada, da base da pirâmide, do proletariado de uma forma geral. Não existe indivíduo mais feliz do que aquele que está se fudendo ganhando salário mínimo. É rindo o tempo inteiro, né? Então é exatamente a reprodução do ambiente escolar. Porque se no ambiente escolar tinha professor, que era figura de autoridade, tinha secretários, tinham monitores, no trabalho também. Você tem o chefe, você tem os monitores, você tem os supervisores. Se na escola você tinha seus amigos com qual você dividia aquele sofrimento ali da escola, né? Aí negócio de prova, prova disso, matemática, ele terror, né? Aí, os trabalhos em grupo, tudo isso existe no trabalho escravo no futuro. Você vai ter que trabalhar em grupo, você vai ter que ser bem aceito dentro daquele grupo, você vai ter que interagir, né, dentro daquele inferno ali, e você vai ter esses momentos onde você vai ficar mais relaxado, pouquinho tempo, né, que deixam você tomar um café ou fumar um cigarro, ou comer uma comida ali rápida. Né? Mas esse momento é aquele tal do pão e circo. Né? É o momento que você dá uma relaxada e depois o nego vem de novo em cima de você, com ferro em brasa, te estocando. Né? Mas aí como você tem as amizades, como você tem aquele compartilhamento, e você aceitando aquele grupo, você se torna um manso. Alguém que se adequa muito bem a se fuder o dia inteiro, 8, 10, 12 horas por dia, às vezes sem folga nenhuma, ou com uma folga só por semana, ou só com final de semana. Que não tem alegria maior para a criança que está na escola quando chega o final de semana, né? Ou quando tem feriado, as crianças ficam doidas, adoram. Então é diferente do trabalho? Não. O indivíduo também fica feliz da vida quando vai chegando na sexta-feira, né? Vai ficar livre da pressão do trabalho. E a criança, o adolescente, para ficar livre da pressão da escola. Entende? Então é interessante nessa visão de que a escola, na realidade, é uma fachada. É um grande ambiente de doutrinação para o trabalho servil, para a escravidão do futuro. Ali se está produzindo pequenos empregados
do serviço escravo da nossa sociedade. A escola, ela é formadora de escravos prontos para o trabalho braçal ou intelectual sufocante, que nós vivemos numa cidade extremamente competitiva, onde o indivíduo fica feliz da vida por mau emprego, por ganhar um salário mínimo. Entende? Ele fica feliz pela escravidão. E a religião também faz parte disso, porque a religião também está em muitas escolas, através do ensino religioso. A religião também doutrina, controla, amansa, prepara o indivíduo para ser um escravo. Escravo de Jesus, escravo de Deus, escravo do pastor, escravo do chefe, escravo dos governos, escravo da família. Entende? Então eu queria falar isso aqui, porque foi um insight que eu tive, que eu sempre via a escola de uma maneira muita desconfiança, mas nunca tinha pensado nisso. Que a função da escola dentro da Matrix é doutrinar as pessoas para um futuro de trabalho escravo. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.